Olá pessoal, seja bem-vindo ao nosso canal. Eu recebi uma mensagem aí a respeito de um boato, né, que está circulando sobre a cirurgia do Lula no Sírio-Libanês para dar um jeito ali no quadril, melhorar a pálpebra, né, ficar mais bonitinho. E o pessoal anda dizendo que essa cirurgia foi agendada não apenas para fazer os reparos no Lula, mas também para servir ali de um momento muito reservado para que ele definisse algumas coisas dentro do governo federal. Não à toa, ninguém viu foto, ninguém viu nenhuma imagem do Lula. O máximo que a gente conseguiu ter acesso foi ao boletim médico oficial do hospital, um postzinho do Lula no antigo Twitter e uma fotinha dos dois médicos que acompanharam o presidente. Mas tudo em muito silêncio, né? Interessante porque imagina se fosse o Bolsonaro, imagina se fosse outro presidente que não fosse da esquerda. A imprensa faria um verdadeiro inferno em cima de todo esse mistério. Mas nada foi falado. Só que aos poucos as peças vão se encaixando. E é o motivo desse programa. Eu queria que você ficasse até o final, porque aqui a gente vai contar para você algumas etapas, algumas questões, alguns itens que nos levam à convicção de que Lula entrou no modo desespero. Existem algumas coisas que estão acontecendo no governo, estão acontecendo fora do governo e ele vem perdendo cada vez mais o controle. Por isso, toda essa apreensão. Então fica aí até o final que eu vou relacionar para vocês alguns tópicos que dão sustentação a essa hipótese. Mas não deixa também aí de deixar o seu like, de compartilhar esse vídeo e se inscrever no nosso canal. Cada vez mais que você contribui, mais conteúdos como esses são distribuídos e você também participa dessa comunidade que não para de crescer e que tem um único propósito: ajudar você, ajudar a todos a construir a sua opinião, a ganhar poder de influência e se tornar uma pessoa muito mais relevante. Então vamos junto? Bom, o título desse programa é O Desespero de Lula. E por que esse título? Existem várias coisas acontecendo nesse momento que estão deixando o Lula numa situação bastante preocupante, a ponto de tirar o sono do petista. O primeiro ponto que eu queria colocar é a questão das contas públicas, né? Já se vão 9 meses, esse governo não fez nada. A população já percebeu que a história da picanha e da cerveja não passou de promessa e o que a gente tem simplesmente é o maior rombo da história nos gastos públicos, nas contas públicas desde a pandemia. Aliás, é até uma vergonha querer fazer esse tipo de comparação, né? Na pandemia a gente viveu um estado de guerra, um estado totalmente calamitoso, de dificuldade, e o Bolsonaro conseguiu fazer milagre, em que pese toda a crítica, em que pese toda a perseguição injusta por parte da imprensa e de alguns setores aí da política. Mas o governo Lulinha 3 está conseguindo arrebentar a economia do Brasil e atinge esse número espetacular, o maior rombo das contas públicas desde a pandemia em 2020. Para conseguir isso, tem que ser muito ruim mesmo, né, Fernando Haddad? Mas nada, nenhuma surpresa, a gente já esperava por isso, porque o PT, porque o modo petista de governar é baseado na preguiça, na incompetência, na falta de visão, na contraprodutividade, na aversão à meritocracia. Então, lógico, toda ação corresponde a uma reação. E a reação é essa, a deterioração das contas públicas. Acho até que o Banco Central, o Roberto Campos Neto, tem cedido demais à pressão política e vem com essa história de reduzir juros. Daqui a pouco vai ter que subir os juros e o baque será muito maior, porque do jeito que as coisas andam, a inflação tende a voltar a crescer.
Então essa questão econômica já vem tirando o sono do Lula e ele tem percebido que não há saída, a não ser que aconteça um milagre e a China volte a ajudar o Brasil, como foi no Lula 1. Só que isso está longe de acontecer, porque a China, assim como todo o mundo, continua pagando a conta da pandemia, continua sofrendo com as taxas de juros, continua sofrendo com a inflação. Enfim, é um processo que vai levar um tempo até que os países, até que a economia global consiga estabelecer um equilíbrio razoável e a gente consiga respirar, consiga vislumbrar um horizonte mais tranquilo, mais calmo em termos econômicos. Lula também está desesperado, obviamente, por causa do aumento da sua rejeição. Com toda aquela campanha, com todo o consórcio de mídia contra o Bolsonaro e a favor do Lula, mesmo com todo esse circo armado, o Lula já conseguiu atingir o mesmo patamar de rejeição que o Bolsonaro teve nos seus 9 primeiros meses de governo. Vejam, o Bolsonaro, com todo o mundo praticamente contra ele consegue ficar no empate com o Lula em termos de rejeição. Eu realmente, se fosse o Lula, teria vergonha, porque com todo esse consórcio trabalhando a favor, todo o STF trabalhando a favor, todos os astros conspirando a favor do Lula, ele consegue ter essa rejeição absurda. E claro, isso é resultado apenas do seu desempenho, da sua performance, do seu comportamento gastão, do seu interesse em ficar fazendo lua de mel, curtindo a lua de mel com a Janja, com o dinheiro público, viajando o mundo, com as suas palavras, com os seus discursos vazios, com a sua fama na teoria, na prática de pai da mentira. Então o Lula está colhendo o que ele semeou, o que ele plantou, que é essa rejeição que só tende a aumentar diante das perspectivas, diante das circunstâncias que a gente tem visto. Um outro ponto que tem feito o Lula sapatear é a questão aí dos 70% dos conselhos tutelares nas mãos da direita. Os conselhos tutelares eles são eleitos pelos municípios e 70% dos municípios brasileiros, praticamente 70%, elegeram conselhos tutelares com ideologia de direita. O que isso mostra? Mostra a ascensão, mostra a predominância da direita dentro das cidades, dentro das comunidades. Isso já é um prenúncio, já é um aviso do que está por vir em termos de eleições municipais. E o Lula não é bobo nem nada, conhece muito de política, conhece muito de conluio, de conchavo, sabe como é que funciona a engrenagem da política e ele certamente viu que perder nos municípios será o pior dos mundos para o PT, para o governo dele e para o futuro da esquerda. Afinal de contas, os municípios são a base eleitoral. É a partir dos municípios que um deputado estadual se elege, que um deputado federal se elege, que se constrói uma consistência política partidária que vai permitir, inclusive, a eleição de um presidente da República. Então, a gente começa a construir a nossa base política, o nosso arco político, no quintal. E o quintal são os municípios. E essas eleições aí dos conselhos tutelares dão uma ideia de como anda a percepção do munícipe, do cidadão, o que ele quer para o seu futuro. Ele quer uma proposta de esquerda que afronta todas as questões de princípios, valores cristãos, que bate na família, que busca a desintegração da união, do bem, da estabilidade, ou ele quer uma linha de governo, uma linha de conduta mais associada ao conservadorismo, que procura mais a estabilidade, mais o respeito às regras, né? Então o cidadão já começa a dar essa resposta que deverá ficar mais cristalizada a partir das eleições municipais. A direita vencendo na maioria dos municípios, ela estará construindo aí uma base muito importante para as próximas eleições, tanto do legislativo quanto do executivo.
Mais um ponto, o fracasso das greves em São Paulo. Foi retumbante o fracasso dos movimentos sindicais que pararam São Paulo nesta última terça-feira, causaram congestionamento de 700 quilômetros, geraram uma inflação absurda no custo do Uber, no custo dos táxis, levaram diversos problemas e constrangimentos à população. Muita gente perdeu escola, muita gente perdeu consulta médica, enfim, causou um inferno na vida do paulistano, e os responsáveis por isso foram esses sindicatos que nada mais são do que o braço dos partidos de esquerda, do PT, do PSOL, PSTU e essas tranqueiras ideológicas que ainda atrapalham o Brasil, que ainda empurram o Brasil para o buraco, não deixam o Brasil desenvolver. Então, a tacada do seu Guilherme Boulos, um grande aliado do Lula, foi um desastre. Não é? A opinião pública já começa a se manifestar, a gente já vê os resultados, e os esquerdistas que vivem em desespero por causa da queda do Lula admitem inclusive que foi um tiro no pé essa greve para tentar atingir o Tarcísio, para tentar atingir o Ricardo Nunes, para tentar de qualquer forma dar relevância, dar publicidade ao Boulos e ajudá-lo na campanha para a Prefeitura de São Paulo. Não foram só as greves do metrô e da CPTM, mas também a greve na Sabesp e principalmente aquela baixaria que a gente viu na USP ao longo da semana. Aqueles jovens que sinceramente não sei como é que podem estar dentro de uma universidade como a USP. São jovens totalmente desmiolados, devem ser apenas decorebas que conseguem passar no vestibular, mas não têm a menor capacidade cognitiva, não têm a menor moral para ser um profissional de respeito no futuro, porque pessoas que agem daquela forma, pessoas que têm esse pensamento retrógrado, esse retrocesso ideológico, jamais poderão ser pessoas bem-sucedidas ou pessoas que possam promover o bem da sociedade. E a USP, infelizmente, está nas mãos desses estudantes de baixa qualidade moral, baixa qualidade comportamental, que não respeitam as regras e acham que são donos do mundo. Não passam de mera massa de manobra da esquerdinha podre. Mais um ponto aqui: a obrigatoriedade da contribuição sindical. Isso seria para o Lula um ponto fundamental na reestruturação, no restabelecimento do poder dos sindicatos. Como vocês sabem, os sindicatos funcionam não apenas como a militância petista, a militância de esquerda, mas é um instrumento de abalo, um instrumento de intervenção na economia. Eles usam o sindicato para tumultuar, eles usam os sindicatos para criar problema para as empresas, para o capitalismo, usam os sindicatos para criar muitas formas aí de segurar o processo de desestatização, de modo que eles consigam manter esses elefantes brancos, conseguem manter essas estruturas pesadas e ineficientes para que consigam seus empregos, para que fiquem ali mamando nas tetas do governo, não é? Então, essa questão de a não obrigatoriedade da contribuição sindical simplesmente corta o barato do Lula quanto ao fortalecimento de um dos seus principais aliados, que são os sindicatos, que sempre foram usados pela esquerda como estratégia política, sempre foram usados como uma espécie de membros de guerrilha. Eles trabalham, usam esse disfarce, eles se travestem de sindicatos em favor dos trabalhadores para, na verdade, trabalhar como militantes de esquerda, partidários em favor da eleição deste ou daquele candidato. Vejam Samia Bonfim, aquela deputada federal que usa o Movimento Sem Terra para ganhar voto, e não precisa falar do Lula, que sempre usou os sindicatos dos bancários, sindicatos dos professores, sindicatos principalmente dos metalúrgicos para fazer política e ganhar a eleição e depois acomodar toda essa gente mamando nas tetas. Então, quando o Congresso dá esse não na obrigatoriedade da contribuição sindical, é um passo para
atrás nos planos do Lula de fortalecer a sua estratégia política de dominância da esquerda. Vamos aqui para o antepenúltimo tópico, continua aí, que o último é o mais interessante, né? Não esquecendo do seu like é muito importante para a gente mostrar para o YouTube que o nosso canal é relevante, que o nosso canal vai adiante e que a gente não vai parar aqui de distribuir conteúdo em favor do desenvolvimento das pessoas, desenvolvimento da política, desenvolvimento do país. O YouTube vem dando aí fazendo alguns joguinhos aí, a gente percebe que eles vêm boicotando pessoas que falam mal do Lula, eles vêm boicotando pessoas que fazem alguns elogios ao Bolsonaro, à direita, mas nós não estamos nem aí. A gente vai continuar aqui falando, escrevendo, comentando, analisando e mostrando para você, no nosso ponto de vista, o que é mais importante para o Brasil e o que é mais importante para você saber na hora de discutir com aquele amigo, discutir no bom sentido, na hora de bater papo com aquele amigo, com aquele colega de profissão, falar com seu parente, com seu familiar, sempre com mais absoluto respeito, com mais absoluto equilíbrio, mas principalmente com fundamentação. Então esse é o nosso objetivo e a gente vai continuar aqui. Portanto, o seu like é fundamental para isso, você compartilhar esse vídeo e continuar inscrito ou se inscrever no nosso canal. Então o antepenúltimo tópico é escolha de ministros por parte do Congresso. Isso caiu como uma bomba em Brasília ontem porque a corte, a Suprema Corte do seu Barroso, do seu Gilmar Mendes, do seu Alexandre de Moraes, ficou todo incomodado quando surgiu essa ideia do presidente do Congresso, do senador, presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, de pensar, de votar um projeto em que a prerrogativa de eleger, de definir, de indicar quem serão os futuros ministros do Supremo Tribunal Federal, a prerrogativa deixa de ser do presidente da República e passa para o Congresso, o que é mais do que justo. É muita concentração de poder entregar ao presidente da República o direito de fazer a escolha do ministro do Supremo Tribunal Federal. Vejam a que situação nós estamos, Estamos hoje com um STF dominado pela esquerda, um STF que protege, que defende, que dá as cartas sempre em favor do Lula. Consequentemente, é um STF que protege ex-presidiário, protege bandido, é sempre leniente contra as pessoas malfeitores. Enfim, tudo isso por culpa do quê? Por culpa desse sistema torto que permite que o presidente indique os seus ministros da STF e esses ministros lá na frente, óbvio, vão jogar em favor da gestão do Executivo. Então, o Supremo balançou, ficou irritadíssimo. Gilmar Mendes, como sempre um falastrão que adora um holofote, foi criticar, foi dizer que diante dos atos golpistas, será que só o Supremo precisava ser interrogado, precisava ser questionado? Não haveria outras instituições diante dos atos golpistas? Aí eu acho que alguém tem que perguntar para o Gilmar Mendes se ele esqueceu que o ato golpista foi dado e consumado e ele sabe quem é que deu, não são aqueles a quem ele está se referindo. Então temos sim, o Brasil, o Congresso precisa sim mudar essa regra dos ministros, da indicação dos ministros, porque isso se tornou um câncer na política brasileira. A gente vê hoje o Supremo simplesmente legislando, a gente vê hoje o Supremo simplesmente metendo dando pitaco em coisas que não são da sua alçada, não são da sua esfera de atuação. A gente vê ministro indo dar entrevista em vez de se manifestar apenas nos autos, ministro posando de herói, de intelectual e humilhando advogados em plenário. A gente vê coisas absurdas, ministros julgando sem o devido processo legal. Virou uma festa, virou a casa da Joana, e alguém precisa pôr um freio nesse processo. E é o que começa a se desenhar aí em Brasília, e isso é um ponto que tem deixado o Lula desesperado, porque coloca em risco
toda a sua estratégia de dominação usando o judiciário e simplesmente solapando, simplesmente colocando o Congresso de escanteio. Então o Congresso parece ter acordado, não sabemos se isso é apenas uma cartada aí final do Rodrigo Pacheco em busca da vaguinha no STF, né? A vaguinha que está meio encaminhada aí para o brilhante, para o educadíssimo, para o fanfarrão Flávio Dino, né? Então pode ser aí uma jogada do Rodrigo Pacheco para pressionar o Lula, pressionar o próprio STF, no sentido de indicá-lo para o cargo da Rosa Weber, outra petista que vai se aposentar. Mas a nossa esperança é que o Congresso sim esteja se movimentando de forma autêntica, de forma original e principalmente de forma responsável, no sentido de estabelecer limites para esse Supremo Tribunal Federal que perdeu total noção do seu papel do ponto de vista institucional na República. Vamos agora para o penúltimo item, que é a limitação do mandato do ministro do STF para 11 anos. Esse é outro ponto que faz correlação ao tópico anterior, em que eu falei que os ministros passariam a ser escolhidos, né, indicados pelo Congresso e não pela Presidência da República. E agora a outra ideia do Congresso é que haja aí um limite de 11 anos para o ministro exercer seu cargo dentro do Supremo Tribunal Federal e não o vitalício, e não a aposentadoria compulsória a partir, se eu não me engano, de 75 anos. Essa é outra questão que incomodou muito os ministros e incomodou o Lula, porque aí isso simplesmente vai contra aquele projeto de longo prazo de manter uma corte sob controle, uma corte trabalhando permanentemente em seu favor. É mais um gol contra a esquerda, né? Na medida em que eu estabeleço esse limite de 11 anos, a coisa precisa ser mais bem pensada. O ministro começa a ter outras limitações, começa a ter que avaliar melhor os seus posicionamentos, avaliar e trabalhar com mais responsabilidade, procurando ser mais justo e menos político. Então, a gente junta essas duas iniciativas num único tópico, que é a escolha de ministro por parte do Congresso e a limitação em 11 anos do cargo de um ministro do STF. Ambas são desfavoráveis ao Lula, que naturalmente vai se sentir muito incomodado com esse ponto. E para fechar, a matéria que estourou hoje, né? Hoje, quarta-feira, no Estadão, né? Na verdade foi publicada ontem à noite, que fala aí do empréstimo, né? Da liberação de R$1 bilhão o BRICS aqui do Mercosul, né, que na verdade é um banco, é um conselho aqui da América Latina de ajuda dos países, cuja diretora principal é a Simone Tebet. Então, a matéria que eu estou pondo aí na tela mostra que o Lula fez toda uma articulação, toda uma jogada e uma pressão para poder liberar R$1 bilhão para a Argentina, no sentido de aplacar, no sentido de favorecer o candidato da esquerda que está em vias de perder a eleição para o Javier Milei, que é uma espécie de Bolsonaro na Argentina. Dizem, né, os esquerdistas que é uma espécie de Bolsonaro. Eu não vejo tanta relação, exceto a visão desenvolvimentista, exceto aquela visão de direita que é contra os privilégios, o cabidão de emprego, aquela pilantragem, aquele jeito de governar de forma totalmente improdutiva, de forma totalmente populista, né? Então o Lula está desesperado com a possibilidade da Argentina eleger um presidente de direita e mexeu os seus pauzinhos aí, né? Deu uma pressionada e conseguiu liberar dinheiro para reduzir um pouco o impacto negativo que vem tendo o governo do Alberto Fernandes, dada tantos descalabros econômicos, dado a crise com uma inflação superior a 100%, desemprego crescendo cada vez mais, a miséria igualmente. Enfim, o argentino está no fundo do poço, né? Graças a anos de governos
de esquerda. E o Lula sabe que se ele perder a Argentina, será um grande revés no seu plano político aí de ampliar os tentáculos da esquerda na América Latina. Então, são todos esses componentes, são todos esses ingredientes que apresentam para nós um prato bastante indigesto, pensando em termos de Lula, né? O Lula tem motivos de sobra realmente para estar em desespero. Ele não consegue governar, ele não tem força, ele não tem apoio, ele continua tentando usar daquela velha tática de cooptar parlamentares que não estão nem aí com o povo. Tem feito isso, né? Tem conseguido atrair alguns partidos, alguns líderes, mas isso não se sustenta no longo prazo. Não adianta ele querer liberou agora mais de 1 bilhão em emendas, né? Vem batendo recordes, a história do orçamento secreto que era do Bolsonaro, né? Que tanto bateram, agora não falam nada. Mas o Lula tem sido um recordista em liberação de emendas, né? Em liberação de grana, para poder cooptar o apoio de políticos e tentar conseguir levar adiante os seus projetos que não recebem o apoio parlamentar porque são projetos ruins, quando são projetos. Então vocês veem todos os projetos, né? Todas as propostas que o governo Lula tem levado para a Câmara, tudo fica enroscado. Tudo tem isso, tem aquilo, não há quase nada de concreto, algo que seja rapidamente aprovado, porque falta sustentação, faltam elementos que justifiquem determinadas propostas. É o resultado de um governo incompetente, de um governo que vive do populismo, mas não tem conteúdo. É só embalagem, uma embalagem vendida aí pela Rede Globo, vendida pelo consórcio de mídia, mas que o conteúdo é inexistente. E a população aos poucos vai percebendo, o Congresso, que precisa ouvir a população, porque senão não tem voto na próxima eleição, começa a acordar e começa a tomar algumas medidas que vão na direção contrária aos planos do governo Lula. Então, o desespero está presente. Talvez o Lula não tenha sentido na pele um momento tão delicado do seu governo, um momento de rejeição tão grande, com dados tão baixos, tão pífios, com movimentos tão radicais por parte do parlamento, do legislativo, e em que o próprio judiciário manifesta-se preocupado com a sua perda de poder. Lula está desesperado, sim, e a gente torce para que as coisas vão se encaixando e vão revelando do que o Brasil foi vítima nessas últimas eleições. Quem sabe a gente consiga sair do buraco muito antes do que o esperado. Valeu, pessoal! Não esquece aí de deixar o seu comentário, a sua crítica, a sua sugestão de pauta, os assuntos que você quiser, que você gostaria de ver abordados aqui, serão sempre bem-vindos. Um prazer poder falar sobre eles, poder estudar e compartilhar com vocês informações e análises. Vamos ficando por aqui. Mais uma vez, obrigado pela sua companhia. Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima.